Vamos agora então para o quadro, o que a Bíblia diz. Estamos aqui com o nosso presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, e hoje nós temos aqui algumas perguntas sobre o arrebatamento da igreja. Essa pergunta está no campo da escatologia bíblica. A escatologia bíblica, ela estuda os acontecimentos futuros à luz da palavra do Senhor. Então vamos aqui, pastor Natanael, para a nossa primeira pergunta. Como será o arrebatamento da igreja? A palavra arrebatamento, ela vem do grego harpazo. Esse termo tem o sentido de furtar, raptar, tomar à força, levar embora. O termo deriva-se também do latim, que significa raptus, que quer dizer arrebatado rapidamente e com força. Estes termos descrevem quão súbito será o acontecimento que removerá os remidos deste mundo para o céu. Este acontecimento será num momento e hora que ninguém sabe. O irmão poderia ler o texto bíblico de Mateus 24, 36, para nos dizer como será isso? Vamos ler então, Mateus capítulo 24, versículo 36. Porque naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Este versículo, ele afirma que o Filho não sabe da sua volta. Essa expressão refere-se apenas ao tempo em que o Senhor Jesus esteve na terra. Certamente, quando o Senhor reassumiu a sua glória, ele passou a conhecer a data da futura volta aqui na terra para arrebatar a sua igreja. Certo. Então, o arrebatamento, ele é a vinda do Senhor Jesus, né? Que a vinda do Senhor Jesus, ela é dividida em duas fases, duas etapas. A primeira etapa, chamada arrebatamento da igreja, e após 7 anos, então, a segunda vinda visível, né? Então, durante o arrebatamento, como o pastor falou, este verbo significa arrancar com violência, né? O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. E, como o próprio Senhor Jesus falou, não sabemos o dia nem a hora em que ocorrerá o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor Jesus para retirar o seu povo, né? E é por isso que nós temos que sempre estar preparados. Agora, pastor, o senhor citou aqui, né? Lemos o texto aqui, de Mateus 24 e 36, que ninguém sabe o dia nem a hora da vinda do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que existem grupos religiosos que já ousaram marcar data para a vinda do Senhor Jesus. O senhor poderia citar, por exemplo, um grupo religioso que já marcou data para a vinda do Senhor Jesus e não aconteceu? Por exemplo, o chamado grupo das testemunhas de Jeová, né? Certo. Marcaram várias datas e não aconteceram. Existem outros grupos também que fizeram cálculos através principalmente do livro de Daniel, das 7 semanas de Daniel, e esses grupos também, nos seus cálculos, não aconteceu essa volta. Nós só podemos dizer que existem sinais. O Senhor disse bem claro que sinais estariam acontecendo. Um dos sinais que podemos citar, por exemplo, é o sinal da apostasia,
que em 1 Timóteo capítulo 3 fala que nos últimos dias alguns apostatarão da fé. Então é algo que o irmão falou dessa vigilância. Precisamos ter cuidado para que não sejamos envolvidos nessa apostasia. Podemos também citar o Estado de Israel, a nação de Israel, porque sabemos que através do que o apóstolo Paulo ensinou no livro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, Deus tem uma aliança para com Israel. E essa aliança, o fato do povo de Israel voltar para a Palestina em 1948, é um grande milagre. Eu estava até dizendo ontem na igreja, quando estava meditando sobre esse fato, é como se nós aqui no Brasil, o menor estado que tem no Brasil é o estado de Sergipe. É um estado que tem um território pequeno. Então, os ouvintes imaginem todo o Brasil contra esse estado de Sergipe. Qual seria, como esse estado poderia sobreviver, né? Praticamente impossível. Assim é Israel no meio do povo árabe. Uma pequena parte de terra cercada ao redor de inimigos que querem destruir a nação de Israel, mas por uma providência divina nós vemos que Israel está sendo preservada. Então não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento, mas o Senhor Jesus nos deixou sinais, né, que nos mostram que a sua vinda é iminente. Como o pastor falou, o grande sinal é a volta, né, dos judeus, do povo de Israel, né, a restauração do Estado de Israel. E também, pastor, um dos grandes sinais da vinda do Senhor Jesus, como também o senhor citou, é a apostasia, né? O abandono da verdadeira fé. E nós encontramos aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo já apontava isso, né? Quando ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, a apostasia, o abandono da verdadeira fé cristã é um dos grandes também sinais da vinda do Senhor Jesus. E hoje percebemos muitas igrejas que estão se apostatando, deixando o verdadeiro evangelho, entrando na teologia da prosperidade, entrando em muitos modismos pentecostais e abandonando a fé, a doutrina sadia, né? Aquela palavra que consta na Bíblia, que os apóstolos deixaram. Então é um sinal também da vinda do Senhor Jesus. Um outro sinal que poderíamos citar para o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo, ele fala muito isso na sua epístola à igreja de Tessalônica. Ele fala que da manifestação do anticristo. Então o anticristo, como diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem do pecado? É o anticristo. Então ele virá e vai promover essa apostasia. Sempre uma das condições do julgamento de Deus para a nação de Israel foi a apostasia. O povo se desviou, foi para outros deuses, e isso trouxe julgamento da parte de Deus. Então, precisamos ter todo o cuidado.
Aqui diz: ninguém de maneira alguma vos engane. É a mesma artimanha do inimigo quando utilizou-se dessa arma lá no Jardim do Éden, para Adão e Eva. A tática do inimigo sempre continua sendo enganar. Ele se fantasia num anjo de luz e o seu objetivo é enganar aqueles que estão no caminho do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia é muito clara, né? Que vai surgir o anticristo após o arrebatamento da igreja e antes da segunda vinda visível, né? E o mundo está sendo preparado para receber o anticristo, né? Tudo está sendo preparado para o surgimento desse grande líder que vai se opor ao Estado de Israel e por fim vai se levantar contra o próprio Deus, né? E ele vai se manifestar após o arrebatamento da igreja. Então, tudo isso são sinais que indicam que a vinda do Senhor Jesus está próxima, né? E também o apóstolo Paulo, aqui na sua segunda carta a Timóteo, o jovem obreiro, no capítulo 3, ele nos mostra o que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. Dá um panorama, nos mostra como vai estar o mundo antes da vinda do Senhor Jesus. São sinais, né? E ele fala aqui no capítulo 3, versículo 1. Sabe-se, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Observe bem, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então, quando nós vemos aqui a extrema corrupção dos últimos tempos, e olhamos para o que está acontecendo hoje no mundo, né? No Brasil, nos países, está aqui um retrato claro de que estamos vivendo nos últimos dias. Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão claros e patentes aos nossos olhos. Podemos citar, por exemplo, a eleição que houve agora na América do Norte, a questão da informática, como a questão de manipulação de informações que o próprio governo da CIA, do americano, descobriu através da própria Rússia, favorecendo o candidato Donald Trump com relação a outra sua oponente. Como isso, o mundo ficou hoje como se fosse uma aldeia, um lugar com seus limites muito próximos um dos outros. Então, essa questão toda que hoje o mundo é tão rápido, tanto na velocidade de locomoções como na velocidade de informações, isso é algo espantoso. É a multiplicação da ciência que nos mostra que nós realmente estamos nesses últimos tempos. E o Senhor Jesus também nos advertiu que um dos sinais da sua vinda é a abominação dentro da casa, da igreja, né? Da casa do Senhor. Então, lá em Mateus 24, versículo 15, ele diz o seguinte: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, quem entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Aqui o Senhor Jesus se referindo
o evento que vai acontecer com o anticristo, onde ele vai profanar o templo, né? Durante a grande tribulação, antes que ocorra a segunda vinda visível, dizendo que um dos sinais é isso, a abominação dentro do santuário. E também, quando a gente estamos observando as abominações dentro de algumas igrejas, mostrando também que o anticristo também tem esse mesmo espírito que vai profanar a casa, o templo, né? Então isto também é um sinal da vinda do Senhor Jesus. E hoje nós percebemos que muitos cultos evangélicos já não se prega mais sobre a vinda de Jesus, sobre o arrebatamento, mas colocaram dentro da casa de Deus um rock, coreografias que não tem nada a ver, as pessoas não têm temor dentro da casa do Senhor, em cultos que se falam mais sobre prosperidade, dinheiro, do que se pregar o Evangelho, não deixa de ser uma abominação dentro da casa do Senhor. Grupos que danças extravagantes dentro do santuário, dentro da casa do Senhor, isso tudo não deixa de ser abominação, e é um dos sinais da vinda do Senhor Jesus. Pastor, temos aqui uma outra pergunta, né? Sobre o arrebatamento da igreja. Qual será o transporte do arrebatamento? Se vamos ser retirados, os que estiverem vivos, né? Durante um período do arrebatamento, de maneira rápida, como que vai ser esse transporte? Como vai acontecer o arrebatamento? Você poderia nos dar detalhes? Esse arrebatamento, ele será de uma maneira súbita, irresistível, de uma energia divina. Uma vez que não podemos entrar no céu com um corpo de carne, ossos e sangue, será necessário haver uma transformação nos nossos corpos. E gostaria que o irmão lesse 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 54, que fala sobre isso. Essa transformação será realizada pelo poder do Espírito Santo. Então, assim, os salvos, os que estiveram vivos, terão um corpo incorruptível, glorioso e imortal. 1 Coríntios, capítulo 15, 15, né? 50 a 54. Diz assim o texto bíblico. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quanto isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Podemos citar também Filipenses, capítulo 3, verso 21, verso 20 e 21, o apóstolo Paulo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, que transformará o nosso corpo abatido, isto é, carne e sangue, para ser conforme o seu
corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então essa será, é o que a Bíblia nos fala a respeito de como será o nosso corpo. Então Deus tem o poder de transformar o nosso corpo abatido num corpo glorioso, segundo a eficácia do seu poder. Então, as pessoas receberão um corpo glorificado, né?